Compreender então que este é o Messias, o Cristo, o prometido de Deus vivo para a nação de Israel. João então compreende esta realidade, porém as demais pessoas que acompanham Jesus não vão compreender esta realidade. Por quê? Porque eles estão aguardando um rei que viesse todo majestoso, com autoridade, para governar aquela nação de Israel naquele tempo. Só que o próprio Jesus está ensinando e dizendo que o governo dele não era aqui. O seu tempo aqui era curto. Na verdade, ele veio para salvar, libertar e batizar com o Espírito Santo. E as pessoas não entendem essa verdade da forma que Jesus Cristo veio. Quando Jesus está ministrando isso aos discípulos, às pessoas que estão à sua volta, Jesus vai começar a entender em algumas cidades que Jesus passara, isso dentro do próprio capítulo de número 11, daquilo que Jesus está passando e ministrando dentro de algumas cidades, e as pessoas não vão receber Jesus como deveria receber. Ou seja, Jesus faz cura em Cafarnaum e eles não recebem Jesus da forma que deveria. E Jesus vai apresentar essas cidades dizendo: é complicado vocês, porque eu mostrei o meu poder, eu mostrei a minha autoridade, as minhas curas, os meus milagres para vocês, e vocês não creram em mim. E Jesus vai apresentar essas cidades que seriam pior do que Sodoma e Gomorra naquele dia do juízo, porque verdadeiramente, se ele tivesse mostrado o seu poder, e o próprio Jesus falando, dentro de Sodoma, dentro de Gomorra, eles teriam acreditado em Jesus. Porém, dentro de Cafarnaum, as pessoas vivendo com Jesus, caminhando com Jesus, enxergando os milagres de Jesus, vão olhar para Jesus e vão chamar Jesus de doido. Por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer ainda no capítulo de número 11, que Jesus está falando a respeito de João, e ele vai dizer: veio um antes de vocês, e a ponto de vista, nascido de mulher, um dos maiores profetas, e não haverá outro igual a João Batista. E este veio comendo ou se alimentando de gafanhoto e mel, e vocês chamaram de louco. E Jesus vai dizer: então vi eu comendo, bebendo, andando com pecadores, e vocês acham que eu sou pecadores. E Jesus está apresentando esta situação para a sociedade, diante do que ele está enfrentando aos seus olhos. Ponto. Por quê? Porque as pessoas estão caminhando atrás de Jesus por causa das suas benfeitorias, por causa dos milagres, das curas, dos alimentos providos por Jesus através de milagre. Enfim, esta é a visão que as pessoas estão caminhando atrás de Jesus, e Jesus está enxergando. Ponto de vista meu, dá-se a entender que neste capítulo, e principalmente no versículo 28 e 29, Jesus ele vai parar e ele vai começar a observar realmente as pessoas que estão caminhando com ele. E acredito eu, isso não é bíblico, mas analisando, sendo escutante da palavra do Senhor, dá-se a entender que Jesus vai olhar algumas pessoas que ele já tinha curado, e essas pessoas estão atrás de Jesus no mesmo propósito. Jesus vai olhar pessoas que ele não tinha curado, mas ainda estavam caminhando atrás de Jesus, clamando por ele para ter uma cura, para ter um milagre. Então, quando Jesus vai parar agora, e isso é bíblico, e Jesus vai enxergar todas essas pessoas, Jesus vai se portar de maneira diferente que até então Jesus tinha se portado com as pessoas. Ou seja, neste momento aqui, biblicamente falando, a Bíblia diz que Jesus vai olhar para as pessoas de forma diferente, porque Jesus vai olhar para um aleijado, Jesus vai olhar para um paralítico, para uma pessoa cega, para um surdo, para um pai aflito, para uma mãe desesperada por um milagre para o seu filho. E Jesus vai enxergar verdadeiramente o que essas pessoas estavam precisando. A parte externa, Jesus viu que eles precisavam de cura, e era o que as pessoas estavam enxergando. Nós estamos precisando ser curados. Outros, nós precisamos ser libertos por Jesus. Só que quando Jesus para e começa a olhar no íntimo dessas pessoas,
Jesus viu, dentro desse conceito bíblico, que era muito maior ainda do que as próprias pessoas estavam esperando de Jesus. Porque olhar por fora e enxergar a necessidade de alguém é simples. Olhar para um paralítico e ver que ele precisa levantar do estado físico que ele se encontra é simples. Olhar para uma pessoa que não enxerga e entender que ele precisa enxergar, isso é muito simples. Ou conversar com pessoas à nossa volta e expor a sua necessidade física, falando de enfermidade, isso é normal, é natural. Mas olhar a pessoa pelo lado de dentro e ver o que verdadeiramente as pessoas por dentro, aí não é para nós. Nós não conseguimos fazer isso. O homem comum, o homem natural, o homem normal não consegue enxergar os sentimentos, as necessidades internas, o que a pessoa verdadeiramente está precisando da parte de Deus. E isso nós não conseguimos enxergar. Podemos orar, podemos jejuar, podemos consagrar, mas nós ficamos limitados. Só enxergamos alguma coisa interior. Se abrir o céu e Deus nos mostrar, passou disso, no natural, no normal, ninguém consegue fazer isso. Mas o meu Jesus, aleluia, ele enxerga pelo lado de dentro, ele vê verdadeiramente o que as pessoas precisam. E Jesus então ele vai lançar um convite às pessoas, para que as pessoas parassem de clamar pela cura, pelo milagre que eles tanto precisavam, e eles prestassem atenção verdadeiramente no poder da palavra que Cristo tinha para ministrar sobre as suas vidas. E a Bíblia diz que Jesus vai lançar um convite a essas pessoas, para que eles se aproximassem perto de Jesus, diferente do que até então eles estavam vindo e se aproximando. Porque Jesus estava dizendo: eu estou vendo que vocês estão cansados e oprimidos. Quando Jesus apresenta isso, Jesus não está apresentando um cansaço físico de um dia árduo de trabalho, da correria do dia a dia que nós temos. Não é esse tipo de cansaço que Jesus estava apresentando a eles. Era um cansaço que essas pessoas poderiam dormir a noite todas e eles amanheciam cansados da mesma forma, porque a preocupação dessas pessoas deixava a alma dessas pessoas turbadas, preocupadas constantemente. E essas pessoas, por mais que Jesus curasse elas, ainda não teriam paz interior. E Jesus está enxergando isso. Então quando Jesus manda um convite para eles, dentro do propósito de dizendo que arrancaria um jugo pesado, mas que era necessário eles aprenderem de Jesus que era humilde e manso de coração, só então a Bíblia vai dizer que eles encontrariam descanso para as vossas almas. Observe isso aqui. Não é descanso para o vosso corpo físico. Jesus está dizendo aqui de um descanso para as vossas almas. E é aqui que eu quero ministrar a palavra do Senhor. Porque quando se trata de descanso para a alma, não é fácil. O dia que nós estamos vivendo é um momento que nós nos esforçamos dobrado para manter a posição da nossa família. Nós temos que trabalhar. Outrora, simplesmente um trabalhava e conseguia organizar todas as situações do lar. Hoje, normalmente, o casal precisa trabalhar para manter os afazeres da casa, tudo muito caro, os salários não são grandes coisas. Nós vivemos de uma loucura. Levantamos de manhã, trabalhamos, trânsito, ônibus, voltamos para casa, os afazeres dos lares, as responsabilidades familiares, as responsabilidades ministeriais, falando de igreja. Isso torna nós, todos os dias, que por mais que nós temos uma crença inefáveis diante de Jesus, mas nos torna cansados e oprimidos todos os dias. E dentro dessa situação, escute você aqui, o inimigo tem se aproveitado dessas situações para lançar enfermidades chamadas de enfermidades espirituais. Pasme você, igreja, até mesmo dentro da igreja, e tem prejudicado a nossa geração, tem prejudicado o cristianismo, tem prejudicado o andamento da obra de Deus, porque estamos caminhando com a igreja enferma e espiritual, com a alma abatida, e nós, como pastores, líderes
enfermidade chamada enfermidade da alma, que está acabando com a humanidade neste tempo. É isto que nós estamos vivendo. Você já observou as pessoas reclamar? Isso é algo mais normal, de uma simples dor de cabeça, que há um tempo atrás tomava-se um Anador, já não existia mais dor de cabeça. Hoje as pessoas tomam remédio, faz tratamento de todas as formas, e a dor de cabeça miserável ainda continua, e as pessoas não sabem o que é. Isso é doença na alma, essa enfermidade é espiritual, e tem uma presença de Deus que me impulsiona aqui nesta noite a falar isso. Jesus está aqui dentro desta casa de oração para trazer uma cura para nós, mas uma cura da nossa alma, para que algumas enfermidades tratam em retirada do nosso corpo, e mais uma coisa, principalmente dentro da nossa casa. Você observou como está o seu lar? Você observou como está você? Você observou que você olha no relógio às 6 horas da manhã, e quando menos espera, você já não tem tempo mais de fazer nada, que já acabou tudo. E você observou que parece que tudo está controlado, meu querido, dentro de casa, mas de repente parece que o negócio vira de ponta cabeça de uma forma que não dá para compreender o que está acontecendo. Nós estamos perdendo o controle das coisas, porque nós temos confiança em Deus, escute isso, até um certo limite. Nós não temos uma confiança em Deus na sua totalidade. Primeiro ponto, tem a medicina. É claro que tem a medicina, só que outrora, quando a enfermidade batia dentro de casa, eu me lembro muito bem que a primeira coisa que as pessoas faziam era pegar o telefone quando tinha, ligava para o pastor ia até a casa, a primeira coisa era uma oração, uma confiança em Cristo, que Deus entraria com providência. Sabe que a primeira coisa que nós fazemos hoje é pegar o carro e vamos no UPA, socado de pessoas, para a gente ouvir: mãe, é normal isso, é normal, pai, é só um remedinho e vai ficar normal. A criança sai com febre do mesmo jeito que entrou, não tem uma solução do problema. O diagnóstico do remédio ou do médico é igual para todas as pessoas. E escute aqui, o pior problema da nossa saúde é que enquanto a gente está falando do nosso problema, eles estão pesquisando o que é o nosso problema. Eles não sabem o que nós temos, e nós levamos estas coisas para eles. Eu não estou dizendo que você não deve ir ao médico, eu não estou dizendo para você que você não deve levar os seus filhos ao médico, eu estou dizendo que os valores são invertidos. Quer levar o seu filho ao médico, leve, mas primeiro apresente Abba Pai para curar, para fazer uma obra grandiosa. Ou seja, o meu Jesus ainda cura, o meu Jesus ainda liberta, o meu Jesus nunca perdeu a autoridade, o meu Jesus nunca perdeu o poder e nunca vai perder. Não vai perder. Eu perco a minha fé, as situações à minha volta faz que a minha fé diminua. E mesmo orando, mesmo consagrando a minha vida, às vezes parece que Deus está distante, mas Ele não está. O problema é que nós se aproximamos de Jesus, mas com o interesse de receber alguma coisa. Jesus enxerga isso, e Ele vai ver a alma das pessoas abatida, e Ele vai dizer: eu quero dar uma cura que vocês não compreendem, eu quero resolver o problema de vocês de forma definitiva, e vocês não estão entendendo. Ô irmão, olhar para uma pessoa enferma e dizer: ei, o teu problema é espiritual, a sua enfermidade é na alma, é só para Jesus isso. E eu glorifico porque Ele deixou a sua palavra como instrução para nós, como conduta de vida para nós sermos transformados, sermos lapidados. Eu te trago o maior remédio aqui, que
curador que médico não cura, que cura a depressão que ninguém acha o problema. Eu trago aqui, irmão, aleluia, nesta noite, um remédio que acaba com aquela inquietez que as pessoas têm, que senta e levanta, que deita não tá bom, que olha o celular não tá bom, que liga a TV não tá bom, que vai deitar não consegue dormir. Eu trago Jesus aqui hoje, dentro deste propósito, sobre esta casa de oração, para te curar, para que quando você deitar, você vai dormir, porque está descansando na presença do poderoso Jesus. Eu quero a presença de Jesus aqui para te dizer que Ele é poderoso para curar a depressão, Ele é poderoso para agir dentro do lar. Aleluia! Glória a Deus! Fiel Jesus. É Jesus. Mas aí existe uma situação. Nós temos que aceitar isso. Nós precisamos aceitar. Irmão, você viu que nós fazemos culto de libertação e só tem crente dentro da igreja? Isso em todos os lugares. E aí a gente pergunta, Deus, mas quem precisa ser liberto? O pecador não veio. Mas Deus colocou no coração de alguém uma campanha de libertação. Deus errou? Deus não errou. Então mesmo nós sendo crente, às vezes precisamos de algumas libertações. Glória a Deus. Está entendendo isso aqui? Algumas coisas que nos cativa, que nos afasta da presença de Deus. Se você hoje, em sã consciência, parasse um pouquinho dessa loucura que a gente vive, e você perguntasse para você mesmo o que está faltando, qual seria a sua resposta? O que está precisando? Você observou, por mais árduo que seja, mas o nosso lar é provido de bênção. A maioria das pessoas tem o seu carro para se locomover para lá e para cá. A maioria das pessoas que não tem o seu carro tem condições financeiras para pagar Uber para lá e para cá. Eu me lembro muito bem que na minha época nós passávamos necessidades de pão, de fome. E a minha mãe, nós morávamos em fazendas de grande lugar chamado Chácara Santa Maria. E a minha mãe tinha o último arroz e ela fez uma panelada de arroz. Mas no horário de culto, 6 quilômetros para chegar na igreja, de ir a pé e 6 para voltar. No fogão a lenha, a mãe deixou aquela panela de arroz. E ela falou, quando a gente voltar da igreja, nós comemos. Eu deveria ter uns 12 anos de idade. E nós fomos para a igreja. Voltemos para a igreja. Quando a minha mãe falou, eu já vou rapidamente esquentar o arroz para a gente comer. A mãe chega no fogão. Escute isso, irmão. Isso aqui não é história de carochinha. Roubaram a panela de arroz. Levaram o último que nós tínhamos. A minha mãe olhou para aquela situação e sorriu. Deu risada. E ela trouxe para nós. E ela falou, tomara que quem levou esteja precisando mais do que nós. E nós fomos dormir sem comer nada. Não houve uma murmuração na nossa casa. Nós deitemos com fome, mas não dormimos com fome. Eu não sei o que aconteceu com a fome. Nos alimentamos aquela noite? Não. Mas eu creio que o céu se abriu e Deus proveu as nossas necessidades. Meu pai não murmurou. Minha mãe não murmurou. Nós não murmuremos. E para mim aquele foi o maior culto e experiência que eu tive dentro da minha casa com 12 anos. Porque sabia que toda a minha ansiedade eu poderia confiar na mão de Jesus. Mesmo que o pão faltasse na minha casa. É confiança em Cristo. É entregar
entregarmos a totalidade do Messias, é confiar nele 100%. Aleluia. E a nossa alma Aleluia. anda de uma forma terrível, irmão. E escute isso. As pessoas que têm almas enfermas, essa enfermidade acaba representando no corpo. Escute isso. A enfermidade na alma, ela transfere para o nosso corpo. É por causa disso que algumas pessoas você já ouviu chamar bipolar. Fisicamente, remédio não cura, é enfermidade na alma. Você viu aquelas pessoas que têm um negócio chamado toque? Tudo tem que estar. Meu Deus, se esse copo se movimentar, você tira o negócio do lugar, a pessoa dá um jeitinho, disfarçando, vem e coloca no lugar, se chama toque. São enfermidades na alma que não tem cura para a medicina. Não adianta, pode correr por todos os lados, não vai conseguir. E outras enfermidades, irmão, que o corpo acaba adquirindo por causa da enfermidade na alma. E nós estamos vivendo este tempo. Pode ter alguém aqui com alguma enfermidade na alma? É claro que pode. Com certeza isso. Na sua família pode ter pessoas com enfermidade na alma? Claro que pode ter enfermidade na alma. Então Deus está trazendo esta palavra para nós, para que a gente possa ser canal de bênção para nós mesmos. Possamos ser canal de bênção para a nossa família que precisa ser alcançada pelo Senhor. E nós, como igreja, para a gente enxergar a sociedade diferente do que nós enxergamos. Irmãos, quando nós olhamos para uma pessoa que se droga, o que nós fazemos é um questionamento, é um apontar de dedo. Olha o drogado, olha a situação, olha o bêbado, olha isso, olha aquilo. Irmão, nós precisamos entender de um Messias que morreu na cruz do Calvário e me deu redenção, oportunidade de vida e valorizou a minha alma. Ele deu o mesmo valor para uma pessoa que está drogada. Eu não tenho valor maior do que essas pessoas. Eu não tenho valor maior do que uma alcoólatra que está pelo lado de fora. Ou seja, nós como igreja, nós temos que enxergar esta sociedade como o nosso próximo. Porque quando os discípulos perguntam, mas Senhor, quem é o nosso próximo? Jesus mostra que o próximo, às vezes, é aquele que nos prejudica, que nós temos raiva dele. Mas essas pessoas são o nosso próximo. E como igreja, temos que enxergar a necessidade que essas pessoas têm de Deus. Temos Jesus só para nós. Queremos as bênçãos do Senhor só para nós. Mas quando vemos uma prostituta em estado terrível, a gente fala, coitado dos pais, está envergonhando a família. Nós devíamos olhar e dizer, um dia eu vou ver ela sair da situação que se encontra e vir para o lado de Cristo, e em nome de Jesus vai trazer orgulho para a família. Nós somos crentes. A sociedade está gemendo, os valores estão sendo feridos e invertidos. E nós precisamos reverter isso com urgência, porque quando Jesus Cristo voltar, Ele precisa achar fé na terra. Nós não podemos perder a fé, mas as pessoas que estão pelo lado de fora também não podem perder a fé na pessoa de Jesus. Jesus conta conosco, essas pessoas contam conosco. E o que nós fazemos? Quanto tempo você gastou em oração por uma pessoa que está sofrendo pelo lado de fora? Quantas horas? Qual foi a sua preocupação? Sabe o que nós fazemos nos semáforos? Nós fechamos os vidros dos carros, porque nós não queremos ouvir mais uma pessoa dizendo, me dá um dinheiro, e a gente fala, eu não vou dar porque vai para a droga, vai para a bebida. É isso que nós fazemos. E querendo ou não querendo, nós estamos fechando a porta da salvação para as pessoas, porque nós poderíamos usar do evangelho que existe dentro de nós e pregoar o evangelho para essas pessoas.
pessoas. Nós estamos falando de libertação. Eu estou falando de cura. E aí a gente fala que nós somos testemunhas de Cristo. E eu concluo aqui.